Diringa à mão, Aldemir Bittencourt. Vamos começar aqui a nossa transmissão de hoje, que nós vamos fazer um programa hoje, exatamente fazendo alguns comentários sobre a reforma da Previdência, que é a 7ª reforma. Só que nós temos consciência de que não é reforma, que é simplesmente, o Wilton Almeida também, legal, é simplesmente o fim, acabar de vez com a aposentadoria aqui no Brasil. Esse é o foco. E por quê? Qual a razão desse foco? Atender aos interesses dos bancos, né? Por ter um líder bancário, um dono de um banco, liderando aí essa covardia. Denilson Bandeira, valeu, tamo junto aí. Então, companheiros e companheiras, nós temos aqui uma mensagem para nós começarmos a nossa transmissão. Nós vamos fazer o seguinte, um jingle que foi uma composição do Moreno Pescador, do Zé Maravilha e do Alberto Germano. Olha que obra de arte fantástica essa. Vamos ouvir. Vamos ouvir assim que ele quiser tocar, né? Mas acho que vai tocar assim. Vamos lá. Aí, Moreno, dá uma força aí para esse negócio tocar, pô. A internet está uma bênção, essa internet. Aí. Não tocou até agora. Mas, eu quero dizer, Gilmar Cardoso, estamos juntos também. Mas enquanto estou tentando aqui tocar o jingle, nós vamos fazer o seguinte, a nossa pauta de hoje aqui, nessa transmissão, é exatamente Simone Alves, legal, tamo junto. A pauta de hoje aqui, que nós estamos começando agora a nossa transmissão, a pauta o tema é não é reforma, é o fim do direito à aposentadoria. Então, vamos ver aqui, o outro aparelho aqui tá colaborando com a gente. Vamos ouvir. Cadê os eleitores no poço? Não vejo por aqui mais ninguém. Não usam mais camisas do Moro. Vamos ouvir essa composição fantástica. Mais panelas também. Porque fazem a merda e sumem. Aí, ó. Quero saber se tá tudo bem. Aonde estão todos os minions? Quando a corda aperta é só botar a culpa no Lula. É contra a corrupção, mas da boca pra fora. Diz que no Brasil nunca houve ditadura. Se fuder, aonde estão vocês agora? Merece todos os aplausos, né? Uma linda composição. Mas acontece que eu quero que vocês ouçam a do Moreno. A do Moreno foi fantástica. A do Moreno, escuta. Tá difícil o negócio. Das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação. Porra, caria. Das mãos que pescam no mar, Nelson Devote, grande companheiro, tamo junto. Olha a música bacana. faz o vinho transformar o trigo em pão. As lições de um professor no quadro ensina ao saber, na força de um operário, quanta riqueza
beleza posso ver. Mas quem produz a fortuna merece sim descansar. Esse é o recado. Mais que um deputado, o povo Ayrton Correia, tamo junto, povo aí. Essa obra de arte. estão querendo enganar. O povo vai se unir, o Brasil todo vai parar. Doutor, acabe a mordomia, não mexa em nossos direitos. Essa conta o povo não vai pagar. Ninguém vai morrer de trabalhar para Brasil. Aí, Ayrton Correia, escuta aí. Para Brasil, ninguém vai se Calar de novo. Para Brasil, Quem tem que mandar é o povo. para Brasil, ninguém vai calar. Calar de novo. Esse é o recado do Moreno Pescador, As mãos que pescam Zé Maravilha e Alberto Germano, da uva avisando que o Brasil vai parar. transforma o trigo em E a passeata dos estudantes no quadro ensina o teve saber um slogan, teve uma frase de efeito deles, riqueza que eles falavam o seguinte: os estudantes estão unidos com os trabalhadores, a fortuna merece sim porque os estudantes têm pai, têm mãe, deputado então tem que unir mesmo. quer se aposentar. Previdência não faliu, estão querendo enganar. O povo vai se unir, o Brasil todo Luana Costa, valeu. Doutor, acabe a mordomia, não mexa em nossos direitos. Essa conta o povo Não vai pagar. ninguém vai morrer de trabalhar para Brasil. Para Brasil, Quem mandar é o povo. quem tem que mandar é o povo. Dalva Costa também, abraço, tamo junto. Júlio Gonçalves também. Quem tem que mandar é o povo. Para Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Valeu aí, valeu. A nossa pauta de hoje, então, a conversa que nós vamos ter aqui agora, e eu quero que vocês participem, a parte 1, pode até demorar um pouquinho, é a experiência chilena. Miséria, abandono e solidão, contabilidade nefasta, são os 3 temas ligados ao Chile. A parte 2 é um texto realizado por todas as nossas centrais, uma cartilha que eu recebi até do nosso companheiro Roberto Ribeiro e nós vamos transmitir aqui agora. Quando o tema não é reforma, é o fim do direito à aposentadoria. O outro tema, a previdência de Bolsonaro. O outro tema, o governo quer que você contribua mais e receba um benefício menor. E um ataque específico às mulheres. Não gosta de mulher, né? Fazer o quê? 7, o outro tema. Governo quer meter a mão no abono salarial. O outro tema. Benefício de prestação continuada. O outro tema. Militares mantêm privilégios. Carlinhos Maltoso também, tamo junto. Privatização da Previdência é um outro tema. A reforma e o fundo de garantia. Outro tema é o governo mente. Reforma não é necessária. Quem assina esse documento? Assina a CGTB. CGTB vem a ser a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Petrolília também, Xavier, tamo junto aí. Assina a CGTB, Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Assina a CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros. Assina a CSP com lutas, que é a Central Sindical e Popular. Assina a CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Assina a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. Assina a Força Sindical. Assina Intersindical, que é um instrumento de luta. Intersindical vem a ser instrumento de luta e organização da classe trabalhadora. Assina a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Enio, legal, Enio. Enio Malheiros, estamos juntos aí.
Então essa aqui é a nossa pauta, é o que nós vamos conversar aqui agora. A primeira parte então, a experiência do Chile. Ô Nelson, toma aí, Nelson. Capitalização, que eu digo, eu falo que não é capitalização, é capitalização. Capitalização da Previdência faz idosos morrerem trabalhando e suicídio bate recorde. Modelo chileno é similar ao que a equipe econômica de Jair Bolsonaro pretende instalar no Brasil. Mário Henrique Cortes, 80 anos, tem a fotografia aqui, morreu de insolação trabalhando para fazer frente à minguada aposentadoria. Essa foto aqui é reprodução por Felipe Bianchi, da Barão de Tararé, e Leonardo Severo, da Hora do Povo, de Santiago. O regime, estamos falando do Chile, o regime de capitalização ou capitalização da Previdência no Chile obriga os aposentados a seguirem trabalhando muitas vezes até morrer. Obriga. Olha a nossa democracia. Eu não falei, essa bandeira que está aqui no fundo é a bandeira do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, que eu tenho muito orgulho de ser diretor, e vários amigos meus, como Luiz Silva, que está assistindo aqui a gente agora também, que está falando ali no Lula Livre, e qualquer comentário que colocarem aqui nessa transmissão, eu vou ler. E vou para distribuir para todo mundo, socializar com todo mundo. Olha lá, fora Bolsonaro, é isso mesmo. Então, companheiro, eles obrigam o cara a trabalhar até morrer. Aí, Gutenberg Santos também, Ronaldo de Oliveira, grande Ronaldo, filho do Cartola, estamos aí. Eles obrigam, então, o chileno a trabalhar até morrer. É o caso de Mário Henrique Cortes, jubilado, lá, não é nem, aqui jubilado aqui é negativo, lá não, lá é outro detalhe. Que aos 80 anos, o Mário Henrique, aos 80 anos, padeceu de insolação em pleno inverno, como jardineiro, em frente ao Palácio de La Moneda. Isso foi em 2014. De lá para cá, o país vem acumulando episódios trágicos como este, somado à onda crescente de suicídios na terceira idade, com tiro, enforcamento ou envenenamento. O cenário escancara a realidade sombria de uma terra em que a aposentadoria, que deveria ser um prêmio, a aposentadoria foi transformada em negócio para benefício das administradoras de fundo de pensão, as famosas AFP. Eu diria, o AFP, eu não vou reproduzir o palavrão aqui não, hein? Mas para mim, administradores, filho daquela palavra. AFP para mim não são administradores de fundo de pensão, são administradores, filho daquela palavra. AFP. Cleidson, Ronaldo, tu é o cara, Ronaldo. Cleidson Tri também está aí na área. Então, companheiro, aspas, o atual sistema de aposentadoria chileno tem 38 anos e foi imposto pela ditadura de Augusto Pinochet em 1981. E aqui no Brasil, já estamos começando a ouvir falar da autoridade máxima do Brasil, que governar o Brasil com a democracia fica muito difícil. Governar o Brasil com instituições democráticas fica muito difícil. Ele está confundindo presidencialismo com monarquia. Ele está confundindo isso. Só que no Brasil existem 3 poderes. E os 3 poderes devem ser harmônicos. Mesmo que os 3 poderes tenham divergências, porque isso é salutar, é muito salutar ter divergência, mas um objetivo maior, que é a felicidade dos brasileiros, tem que prevalecer. Ele não é monarca. E vem com essa conversa de que governar o Brasil com as instituições democráticas é impossível. Vai ter que governar, ou então pede para sair. Já devia ter saído, inclusive.
Então, meus amigos, o atual sistema de aposentadoria do Chile tem 38 anos e foi imposto pela ditadura de Augusto Pinochet. Não houve discussão. Repare esse detalhe. Lá no Chile não houve casol italianíssimo. Tamo junto. Lá no Chile não houve discussão nenhuma. A ditadura chegou e impôs a matança, a mortadela lá dos chilenos. Isso que aconteceu lá no Chile, imposição da ditadura. O parlamento que tinha lá no Chile era uma junta militar. O parlamento deles era uma junta militar composta por um representante de cada segmento das Forças Armadas. Esse era o parlamento deles. Os generais e o ministro do Trabalho da época, José Piñera, irmão do atual presidente do Chile, Sebastián Piñera, criaram as AFPs, essa porcaria. Hoje, a capitalização faz nossos idosos morrerem trabalhando e a taxa de suicídio bate recorde. Estamos falando do Chile, ainda não chegou no Brasil e nem vai chegar. Afirma o representante do movimento Não Mais AFP. Chega de AFP, lá no Chile. Mário Villanueva. O dirigente condena, olha só, hein? Esse dirigente condena, aspas, a perversão de um sistema desenhado para que grandes grupos econômicos e seguradoras transnacionais ampliem seus lucros, se aproveitando do sacrifício de milhões de aposentados. Mário Villanueva, tem aqui a foto dele também, se vocês quiserem depois, no meu site, professorivanluiz.com.br, eu faço um link com um blog que eu tenho, que fica tudo lá na íntegra. Aqui tem uma foto do Mário Villanueva, foto do coletivo de comunicação colaborativa Comunica Sul. Ele fala: os idosos totalizam cerca de 16% da população chilena. 16%. Ai, meu Deus do céu. Isso com o censo de 2017. Pouco mais de 2.800.000 pessoas. Uma em cada 5 trabalhando a fim de complementar a aposentadoria. Para Rosita Kornfeld, ex-diretora do Centro de Estudos de Velhice e Envelhecimento da Universidade Católica e especialista da Organização das Nações Unidas, da ONU, tal número escancara o abandono desse segmento por parte do Estado. Abre aspas. Eles têm um problema grave de falta de recursos e também de solidão e desamparo, o que os leva a tomarem atitudes extremas, avalia essa especialista. Abre aspas. Se não prestarmos mais atenção e cuidados, os casos de suicídios vão continuar crescendo no Chile. No Chile. Detalhe importante. Ela, radicada no país há 11 anos, a psicóloga brasileira, agora, Ana Paula Vieira, fundadora e presidenta da Fundação Miranos, se dedica ao trabalho de prevenção do suicídio entre os idosos. Abre aspas. Obviamente, o aumento alarmante do número de suicídios não pode ser chamado de fake news. Há vários estudos com dados oficiais do Ministério de Saúde que revelam as taxas muito altas de suicídio na terceira idade, em comparação com a média da sociedade chilena. Isso que explica em resposta à afirmação de Paulo Guedes, superministro da Economia de Jair Bolsonaro, de que as informações sobre o crescimento do fenômeno no Chile não passariam de notícia falsa. Para ele que é dono de banco, a notícia é falsa, porque eles ganharam muito dinheiro lá matando os chilenos, pô. Antônio Amaral também. Antônio Amaral, tamo junto. Para ele isso é notícia falsa. E está aí
provando pessoas competentes, pessoas que têm um respaldo da ONU, não é qualquer idiota que está falando isso não. Vieira, então, a nossa Ana Paula Vieira, ressalta que só agora o tema começou a ser discutido de fato, só agora, depois de 38 anos, abre aspas, até pouco tempo o suicídio na terceira idade não era visibilizado. Olha só, hein? Eles escondiam essa quantidade de suicida lá no Chile. Falava-se muito de questões como moradia, o alto custo da saúde e, claro, a questão da aposentadoria. Mas o suicídio continuava um tabu, sublinha. Isso é verdade, não é fake news, não, seu ministro. Isso é pura verdade. Aí vocês veem o seguinte, que esses casos emblemáticos, existem casos emblemáticos de casais de idosos que tiraram a própria vida, esses casais de idosos foram o estopim para que o tema finalmente entrasse em evidência, ganhando manchetes não só no Chile mas também na mídia estrangeira. Carlos Rodrigues, estamos juntos. Também na mídia estrangeira começou a ter repercussão dessa covardia, dessa chacina, desse genocídio de idosos que fizeram lá no Chile. E os casos emblemáticos desses casais evidenciaram e criaram manchetes não só no Chile, mas também na mídia estrangeira. Em 2018, as taxas continuaram altas e outros casos envolvendo casais de idosos vieram à tona. E por isso o assunto vem recebendo tanta atenção, inclusive em nível de governo, afirma. Tenho ido ao Senado, ela falando, a Ana Paula Vieira, tenho ido ao Senado como integrante da Comissão do Idoso para apresentar dados e estudos sobre esse problema. Não é fake news não, seu ministro, não é fake news. Ele fala que é fake news porque já tem informes aí dizendo que ele participou dessa chacina lá no Chile. Não é fake news, tá aí. Então a coisa é séria. Ana Paula Vieira, tem uma foto dela aqui do Coletivo de Comunicação Colaborativa também, lá do Comunicação. O estudo Estatística Vitais do Ministério de Saúde e do Instituto Nacional de Estatística, INE, do Chile. Ele é claro. Entre 2010 e 2015, 936 adultos maiores de 70 anos tiraram a própria vida. Seu ministro, vai estudar, pô. Deixa de falar besteira. Antônio Gomes também, estamos juntos. João Paulo Pedro da Silva, estamos juntos. Está todo mundo junto conosco aí. Vai estudar esses casos verdadeiros. Quem está falando isso é o Instituto Nacional de Estatística do Chile. Não sou eu, nem a esquerda, é o Instituto Nacional do Chile que está falando. Então, companheiro, o levantamento que não contempla o agravamento detectado até mesmo pela mídia privada no último período, aponta que os maiores de 80 anos apresentam as maiores taxas de suicídio, 17,7 por cada 100 mil habitantes, 70% superior à média do continente, 70%, ministro, escuta isso aí, porra, 70% superior à média do continente, seguido pelos segmentos de 70 a 79 anos, com uma taxa de 15,4 contra uma taxa média nacional de 10,2. Segundo o Centro de Estudos de Velhice e Envelhecimento da Universidade Católica, são índices mórbidos. Escuta aí, porra de ministro. São índices mórbidos que têm crescido de forma acentuada e que colocam o Chile como um dos países com o mais alto índice de suicídio nesta faixa etária em toda a América Latina. João Gomes, Bozo acéfalo,
tem um comentário do companheiro ali, Bozo acéfalo. Não é só o Bozo, não. Ele e todos os seus ministros, que ficam aí vendo imagem goiabeira. Então, olha só, o fato de muitos meios de comunicação no Brasil citarem pretensos estudos tendo por base dados da Organização Mundial de Saúde, OMS 2012, apenas revela a tentativa de fugir do debate. Eles estão fugindo do debate, eles não têm coragem de... E ainda por cima estão sonegando informações. Paulo Gomes, Paulo Guedes, criminoso, enfia a porrada. Isso aí é outro papo. Vamos lá. Então eles são mentirosos realmente. Então, eles tentam mascarar os dados verdadeiros, né? Tentando fugir do debate. Pois foi a partir daí, Maria Rita Valori também, legal, tamo junto. Foi a partir então daí que, passadas as 3 décadas da aspas reforma ditada por Pinochet, abre aspas, os idosos começaram a receber as suas aposentadorias e puderam dimensionar o quão pouco receberiam e que seu dinheiro não daria para nada, explica Mário Villanueva. Atualmente, 80%... Atenção, hein? Atenção, hein? Fala, meu diretor. Legal, dona Rita. Atualmente, 80% das aposentadorias estão abaixo do salário mínimo. Atenção, Brasil. Atenção, nosso Congresso. Atenção, nossa Câmara de Deputados, atenção, nosso Senado, que não pode dormir no ponto. Olha esse dado aqui. Atualmente, 80% das aposentadorias estão abaixo do salário mínimo. São 301 mil pessoas, ou 301 mil pesos, ou R$ 1.738, e 44% abaixo da linha da pobreza. Olha o que eles fizeram lá no Chile. 44% dos chilenos estão abaixo da linha da pobreza, isso é miserabilidade. Uma parcela significativa dos aposentados recebe cerca de 110 mil pesos. Atenção, Congresso Brasileiro, uma parcela significativa dos aposentados no Chile recebe cerca de 110 mil pesos. O que representa isso no Brasil? R$ 635. Preste atenção, congressista brasileiro. 80%. Olha o crime que eles estão fazendo no Chile. Não podemos dormir no ponto. Não podemos. Francisco Marçal Bezerra, estamos juntos também, meu amigo. Legal. Essa quantia, ela é totalmente inexpressiva em um país em que os remédios e a alimentação são particularmente caros. Para se ter uma ideia do que representam esses diminutos ganhos no dia a dia dos chilenos, basta observar que desde fevereiro o Instituto Nacional de Estatística não é qualquer órgão não, hein? O Instituto Nacional de Estatística calcula que o preço da cesta básica alimentar fica em torno de R$ 67.235 pesos, isso é, R$ 388. A canasta está entre aspas aqui, a canasta, não sei o que é isso aqui, está composta pelos... deve ser, é a cesta básica deles, ó. Está composta pelos seguintes produtos e quantidades. Olha só. Leite, 10 litros, que daria 7.176. Pão, 10 unidades de 500 gramas. Esse aqui só um detalhe para enriquecer a informação. Depois vocês podem ver isso lá, que eu vou deixar lá no blog, né? Então, o importante é o seguinte, que o gasto deles é muito caro. E aqui é mais uma aspa. Isso sem contar as contas de luz, gás
e os altos custos de medicamentos e moradia, acrescenta Villanueva. Adriana, também, valeu Adriana Gislene, tamo junto aí. Aí vem agora, dentro da análise do Chile, vem agora um tema que é miséria, abandono e solidão. Estamos ainda no Chile. Apesar de ser lógico traçar um paralelo entre os índices apresentados e a condição de miséria imposta por um sistema de previdência que na prática nega o direito à aposentadoria digna a uma parcela enorme da população. A nossa Ana Paula Vieira, ela alerta o seguinte, abre aspas, o suicídio é um fenômeno multicausal. Ela não está falando que o suicídio é somente por essa causa, é um fenômeno multicausal. Miguel Ferraro, estamos juntos aí, Miguel Ferraro. Então, ela fala, na terceira idade, ele tem a ver com abandono, com solidão e, obviamente, com problemas financeiros também. A discussão passa muito pela precariedade da saúde e por dificuldades econômicas dos idosos. Entretanto, é preciso educarmos a sociedade sobre a complexidade desse problema para conseguir enfrentá-lo ao invés de escondê-lo. Então, o idoso que na hora da aposentadoria deveria desfrutar de tudo que ele produziu, nessa hora tentam esconder. Marcileide Silva, legal Marcileide, tentam esconder para que o governo mostre dados super positivos, crie agenda positiva, matando o chileno. Aspas, claro que para impor um sistema de previdência como o do Chile, foi necessário haver, agora, olha o detalhe, que a nossa especialista está falando aqui, que eu encaro isso como uma denúncia. Ela fala, entretanto, é preciso educarmos a sociedade sobre a complexidade desse problema. Aí ela fala assim, claro que para impor um sistema de previdência como o do Chile, foi necessário manipulação midiática, a campanha de marketing. Mas não foi só isso. É um sistema imposto pela força. Qualquer canal de televisão que você ligue está aí apoiando a reforma da Previdência. Qualquer rádio que você ouve está apoiando a reforma da Previdência. Por quê? Porque comprar mídia e comprar o parlamento garante qualquer golpe, legitima qualquer maldade, como foi aquela da poupança que o Collor fez, como foi a venda a doação que Fernando Henrique fez das nossas empresas, tudo por quê? Porque eles compram o parlamento e compram a mídia, e aí conseguem tudo o que eles querem, porque as pessoas que têm menos esclarecimento acabam caindo nessa armadilha. Everson Silva também, estamos juntos, Everson. Acabam nessa armadilha. Então, ela alerta aqui que houve uma manipulação midiática e uma forte campanha de marketing. É um sistema imposto pela força. Esta também é a avaliação de Oriana Zorrilla, histórica jornalista chilena. Abre aspas agora para a palavra dela. Se não tivesse ocorrido a ditadura e a repressão, somadas às mentiras e ilusões vendidas à população sobre o modelo de aposentadoria, não teria sido possível aprovar um sistema assim. Vou repetir aqui a palavra da nossa especialista, a avaliação dela, da Oriana Zorrilla. Olha o que ela fala. Ela é uma histórica jornalista chilena. Olha o que ela fala. Se não tivesse ocorrido a ditadura e a repressão, somadas às mentiras e ilusões vendidas à população sobre o modelo de aposentadoria, não teria sido possível aprovar um sistema assim. Quer dizer, um sistema perverso, cruel, que só quer matar.
É Ralinilson Souza, eu acho que é esse nome, não entendi bem. A presidenta do Conselho Metropolitano do presidenta do Conselho Metropolitano do Colégio de Jornalistas do Chile, entidade que defende a categoria no país, Zorrilla, nossa amiga aí, viveu concretamente a experiência da implementação das administradoras de fundo de pensão, essa maldição chamada AFP. Martinha Dutra, legal, Martinha, vamos somar. Que transformaram a Seguridade Social em ativos do mercado financeiro. Olha o que ela está falando aqui, o que é que essas administradoras, filha da FP, olha o que eles fizeram. Eles transformaram a Seguridade Social em ativos de mercado, ativos do mercado financeiro a partir da capitalização individual da Previdência. Por ter começado a contribuir, por ter começado a contribuir antes do novo sistema entrar em vigência, a jornalista conseguiu se aposentar pelo modelo anterior, pelo modelo antigo. Aí ela abre aspas, vamos abrir aspas aqui a palavra dela. A única vantagem que tenho de ser velha é ter o privilégio de ter uma aposentadoria digna, já que me aposentei pelo sistema anterior, infinitamente melhor que o das AFPs, sentencia a nossa Oriana Zorrilla. Tem até uma foto dela aqui também, que é uma foto do coletivo de comunicação colaborativa Comunicação. Ela abre aspas, ela fala assim: meu marido, um engenheiro eletrônico especializado em medicina nuclear, sempre teve um salário 3 a 4 vezes maior que o meu. No entanto, sua aposentadoria, que é paga pelo sistema das AFPs, é muito menor que a minha. Imagina só, o marido dela ganhava de 3 a 4 vezes mais que ela. Com essas AFPs, que dá vontade de falar o que é, o salário dela ficou maior do que o dele, que ganhava 4 vezes mais que ela. Isso diz a Zorrilla. O marido dela, então, como milhões de cidadãos chilenos, teve o azar de ter começado a contribuir somente no sistema imposto pela ditadura, o que foi obrigatório a partir da sua instalação. Foi obrigatório, igual aqui, com o fundo de garantia. Todo mundo foi obrigado a se tornar optante. Luiz Silva, jamais reforma. Isso aí, Luiz, isso aí. Temos que estar junto nisso aí. Jamais reforma. Pô, aí ela fala assim, abre aspas aqui, por ter sido gerente e recebido um salário maior que o meu a vida toda, todos me diziam que ele era um bom partido, quer dizer, colocavam ela como se ela tivesse interesse apenas no salário dele. Agora, eu sou o bom partido, por não depender do sistema das AFPs. É um verdadeiro contrassenso total, ela ironiza. Os jornais, as emissoras de rádio e televisão venderam muitas mentiras. Olha a semelhança conosco aqui. Os jornais e as emissoras de rádio e televisão venderam muitas mentiras sobre o que seria este modelo de aposentadoria, relata Zorrilla. Abre aspas. Os meios de comunicação, sempre eles, os meios de comunicação não só fizeram lá atrás, como seguem fazendo campanha para um sistema que, na realidade, é um assalto à mão armada contra toda a classe de trabalhadores, de jornalistas a engenheiros, de funcionários públicos a operários. Todos se tornaram vítimas de propaganda maléfica nos meios, na mídia no geral. Aí ela fala assim, há poucos dias, o Colégio de Jornalistas
promoveu o leilão da biblioteca de um consagrado jornalista de Santiago, Rodrigo Beitia, diagnosticado com Alzheimer. Abre aspas. A família deste profissional brilhante colocou à venda todos os livros adquiridos ao longo da sua vida para ajudar a pagar um tratamento. Olha só, é um negócio sério, muito chato. Ricardo Mota, estamos juntos, num momento triste aqui. Para pagar um tratamento em um lugar adequado para os cuidados da saúde necessária que ele precisava. Olha só, abre aspas. Por um lado, é um gesto bonito, pela solidariedade que ele recebeu de todo mundo, tal, foi legal. Por outro lado, é um retrato que escancara a realidade angustiante do chileno. Vamos agora para o próximo tema, ainda com relação ao Chile, que é a contabilidade nefasta. Prestem atenção nesse tema agora. A contabilidade nefasta com relação ao Chile. Mário Villanueva ressalta que, abre aspas, preste atenção agora, enquanto bancos como o BTG Pactual, esse banco é do ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. Preste atenção nesse parágrafo agora. Enquanto esses bancos aqui, inclusive desse BTG Pactual, enquanto eles pagam 4% de remuneração, preste atenção nesse crime, enquanto os bancos pagam 4% de remuneração pelo dinheiro aplicado, eles, olha só, eles cobram dos mesmos trabalhadores chilenos uma taxa de 25% a 30%, fazendo com que tais instituições financeiras multipliquem rapidamente seu patrimônio. Vou ler de novo. Enquanto bancos como o BTG Pactual, está aqui no texto, está aqui no documento do ministro da Economia, do Bolsonaro, Paulo Guedes, enquanto esses bancos pagam 4% de remuneração pelo dinheiro aplicado, o trabalhador é obrigado a botar o dinheiro lá. É obrigado a botar o dinheiro lá. Então, enquanto eles pagam 4% de remuneração do dinheiro aplicado, cobram dos mesmos trabalhadores chilenos uma taxa de juros de 25% a 30%. Olha só, ele remunera o trabalhador que é obrigado a botar o dinheiro em 4% e cobram taxa de juros de 25% a 30%, multiplicando o patrimônio deles milhares de vezes. Assim, o total de fundos acumulados pelas AFPs já está beirando, Josemei, valeu, abraço, já está beirando o total, assim, o total de fundos acumulados pelas AFPs já está beirando os 220 bilhões de dólares. Isso explica o equivalente a esse valor no Chile, olha só, das AFPs, está equivalendo a 75% do produto interno bruto do Chile. Olha, vocês estão prestando atenção nisso? Estão prestando atenção? O ganho deles, que já está beirando 220 bilhões de dólares, está equivalente a 75% do PIB chileno, pô. Olha que vergonha isso. Abre aspas. 2/3 deste recurso, isto é, 151,9 bilhões, Billy Negão, também estamos juntos. Um bocado de gente, bacana isso, o pessoal está interessado. Assim, olha só, olha o detalhe importante. Dos 2/3 deste recurso, 152 bilhões de dólares, isso conforme a Fundação Sol, sob o controle, esse valor está sob o controle de 3 empresas norte-americanas. Vocês estão entendendo por que tem que ter essa reforma aqui? Está sob o controle de 3 empresas americanas. Quais são elas? A Habitat, que tem 58 bilhões de dólares, 27,4%
Provida, 53 bilhões de dólares, 25,2%, e Cuprum, 41,14 bilhões de dólares, que tem 19,5%. Esse esclarecimento é dado pelo Mário Villanueva. Aí, agora vem outro detalhe importante. Meu Deus. E para mudar essa irracionalidade que a Não Mais AFP propôs recentemente ao parlamento um projeto que enfrente esse modelo. Entender a palavra qual é? É enfrentamento. A palavra é enfrentamento. Tem que se criar um modelo que enfrente, um projeto que se enfrente esse modelo. Abre aspas. Estamos vivendo as consequências de um sistema instalado por uma ditadura, cujos impactos recaem sobre uma população que vai envelhecendo com aposentadorias insuficientes para sobreviver. Não é para ter vida digna, não. É para sobreviver com um mínimo de dignidade. Isso se repete cada vez mais e vamos tendo muitos exemplos de idosos que se suicidam porque não podem mais viver com essas pensões e que estão sós, estão abandonados, estão sozinhos. Porque quando se impõe o neoliberalismo, o que é o neoliberalismo? Neoliberalismo é salve-se quem puder. É o Estado, é o mínimo de Estado. Não é nem Estado mínimo, é o mínimo de Estado. É o verdadeiro salve-se quem puder. Nesse momento, as famílias vão se degradando, multiplicando-se aí, então, os casos de abandono e suicídio, aponta o nosso Villanueva, tá certo? Villanueva recorda que a palavra jubilação, aqui eu falei em cima, aposentadoria em espanhol, vem de júbilo. Júbilo, aposentadoria, que a palavra jubilação, lá em espanhol, vem de júbilo. O que significa isso? Alegria, empolgação, entusiasmo na hora de se aposentar. Quindim do Antônio. Legal, Quindim, tamo junto. Então, resultado, na hora de aposentar é a hora do júbilo, é a hora da alegria, é a hora da empolgação. Período em que as pessoas deveriam estar desfrutando do que realizaram, né? O oposto disso enfatiza. É o caso do casal de idosos que, após mais de 5 décadas juntos, decidiu por fim as suas vidas. Mencionado também por Ana Paula Vieira, que eu já tinha falado sobre isso. Aspas, o fato é que, com recursos cada vez menores, os filhos, que também não são tão novos, né? Quando se aposenta, o filho já está adulto, já está... O fato é que, com esse fenômeno, tem que passar a ser a responsável pelos pais, né? E se tiver pleno emprego, ótimo. Só quando eles fazem isso, é miséria, é lato senso. E quando não há filhos para cuidar dos pais? Os pais passam a depender de vizinhos. Tudo para que uns poucos especuladores, verdadeiros genocidas, verdadeiros assassinos, tudo para que poucos especuladores, bancos e transnacionais lucrem de forma exorbitante. Isso aqui é um protesto dele, que eu sou fraterno e me solidarizo com ele nesse protesto aqui. Tudo para enriquecer, tudo para que os gananciosos ampliem a sua ganância. Então, companheiros e companheiras, o coletivo de comunicação colaborativa, a Comunicasul, está no Chile com os seguintes apoios. Olha quem apoia esse coletivo de comunicação colaborativa Comunicasul no Chile. O Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, Diálogos do Sul, Federação Única dos Petroleiros, Jornal A Hora do Povo, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Sindicato dos Metroviários de São Paulo, CUT Chile e Sindicato Nacional dos Carteiros do Chile, SINACAR. Essa foi uma colaboração que eu tentei passar para vocês com relação à situação do Chile. Agora já bem menor, uma cartilha que foi elaborada
pelas centrais que eu li no início da nossa transmissão. Quando começamos assim, não é reforma, é o fim do direito à aposentadoria. Bolsonaro mente. Já se começa a cartilha distribuída aqui no Brasil inteiro pelas centrais. Já começa assim. Bolsonaro mente quando diz que a reforma da Previdência é necessária para o país e que as mudanças serão boas para os trabalhadores e as trabalhadoras. Mesmo discurso do Chile. Ao contrário, a proposta dele é ainda mais dura que a do governo Temer e traz vários ataques à classe trabalhadora. O que Bolsonaro chama de, aspas, nova previdência e de, aspas, reformas, na verdade é a destruição do direito à aposentadoria da Previdência Social no país. As centrais sindicais reafirmam: não aceitaremos qualquer proposta que retire, diminua ou flexibilize os direitos assegurados pela Seguridade Social. Só a mobilização pode defender as aposentadorias e a Previdência. É preciso uma nova greve geral no país. Vamos todos entrar nessa luta. Eu não mostrei minha camiseta de hoje. A minha camiseta de hoje fala que privatizar faz mal ao Brasil. E eles só querem fazer mal ao Brasil para atender aos interesses internacionais. O segundo ponto, a Previdência de Bolsonaro. Essa Previdência dele acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Impõe, olha o democrata que ele é, impõe a obrigatoriedade de idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Aumenta o tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos. Quer receber o valor integral do benefício, terá de trabalhar e contribuir ao INSS durante 40